Salmo 119, 50 diz: esse é o meu consolo no meu sofrimento, a tua promessa me dá vida. Salmos 28, 7 diz: o Senhor é a minha força e o meu escudo, nele o meu coração confia e dele eu recebo ajuda. 1 João 2,17 diz: o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. A gente precisa persistir, permanecer, confiar, não desanimar, não se comparar, não retroagir, não retroceder. Porque não é fácil, mas Deus nunca disse que seria fácil. Não é rápido, Ele nunca disse que seria rápido. Mas não estamos sozinhos. Não estamos sozinhos. A palavra de Deus diz: pode uma mãe que amamenta o seu filho se esquecer dele? Eu, todavia, jamais me esquecerei de você, diz o Senhor. Para persistir, irmão, você precisa de maturidade. Para persistir, a gente precisa de uma nova mentalidade. É que para persistir, a gente precisa aprender sobre resiliência. A resiliência é a arte de suportar pressão. A resiliência é a capacidade que a gente tem de suportar enquanto estamos sendo esticados, sem romper. A resiliência é a arte de recomeçar. Em alguns momentos você vai tropeçar, você vai desanimar, mas você vai permanecer onde Deus chamou para estar. Você vai persistir naquilo que Deus chamou para construir. A resiliência fala a respeito de alguém que está mais preocupado com uma promessa que recebeu do que com as opiniões que os cercam. Um homem resiliente é um homem imparável. Tudo se levanta, pessoas tentam desdenhar de você, pessoas podem não acreditar no sonho que você carrega, eles podem não honrar a unção que você recebeu de Deus. Tem gente que desanimou por um motivo, talvez se entristeceu com uma liderança, se entristeceu com uma igreja, talvez se entristeceu com o próprio Deus, e a gente já quer usar isso como justificativa para abrir mão da fé. Engraçado, eu conheço jovens que apostataram da fé, outros que se desviaram do caminho por conta de um relacionamento que por anos, todo mundo, inclusive ele, sabia que não era de Deus, que só trazia tribulação, dor, luta, cansaço. Mas tem gente que consegue insistir em algo que não é de Deus, mas na primeira luta ou decepção decide desistir de algo que é de Deus. Irmão, quantas vezes a gente está insistindo em algo que surgiu da nossa cabeça, uma vontade nossa, uma vaidade nossa, mas quantas vezes a gente desistiu de uma promessa por conta de uma luta? Alguém não acreditou em você, alguém não suportou você, alguém não apoiou você, alguém te feriu, alguém te decepcionou. A gente já usa isso como justificativa para desistir de um sonho de Deus. Irmão, acredite, se eu tivesse parado por conta da opinião de outros ministros, eu teria parado há muito tempo atrás. Se eu tivesse me movido segundo o que outros dizem a meu respeito, eu nem teria começado o que eu e minha família começamos. Mas eu preciso entender que para cada opinião de um homem, existem centenas de palavras de Deus. Um tempo atrás, um jovem que a gente pastoreou lá no Rio, incrível, carrega algo extraordinário, compõe canções, sempre teve livre acesso à nossa casa, à nossa mesa, e ele se perdeu. E aí um tempo atrás, ele mandou uma mensagem: saudade de estar na linha de frente com Jesus. E aí eu falei: irmão, não foi Jesus quem te tirou da linha de frente, foi você quem saiu. Então é você que precisa voltar. E aí eu liberei sobre ele uma chave tão simples, mas tão poderosa, e vai fazer sentido para alguém aqui. Se você quer voltar a viver o que você vivia, você precisa voltar a fazer o que você fazia. Gente que fala: cara, eu sinto saudade do início da minha jornada. Eu era tão apaixonado. Eu lembro que os louvores tocavam e eu me quebrantava. Hoje eu não sinto mais nada. Você quer voltar a viver o que você vivia? Volta a fazer o que você fazia. Que o início da nossa jornada não é para ser mais gloriosa do que o final dela. Não faz sentido acreditarmos que o primeiro amor é mais poderoso do que como nós seremos encontrados no final da nossa jornada. Não, você precisa amá-lo mais do que amava no início. Você precisa confiar mais do que confiava no início. Por quê? Porque a Bíblia diz que melhor é o fim das coisas do que o início delas. Melhor é o fim das coisas. Abra mão de alguns compromissos, mas não abra mão de construir uma história com Deus, porque todas as coisas passam. A Bíblia diz: mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Salmos 37, 23 diz: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Ele deleita-se no seu caminho. E ainda que caia, que é uma opção, é uma possibilidade, ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Portanto,
Meus amados irmãos, sedes firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho no Senhor não é em vão. Semeie, permaneça, para que possa colher tudo que foi semeado. O homem que tem os passos confirmados pelo Senhor, ainda que tropece, não ficará prostrado, o Senhor o toma pelas suas mãos. A Bíblia está dizendo, os passos do homem bom são confirmados pelo Senhor. 1 Coríntios 15:58 está dizendo, portanto, amados irmãos, sede firmes e constantes. A nossa inconstância envergonha o evangelho que a gente crê e professa. A nossa resiliência glorifica a Deus, porque é confuso para quem conhece a gente quando a gente fala que Deus é suficiente, mas eles veem a gente em crise porque perdemos um contrato ou uma porta de trabalho se fechou. É confuso para quem caminha perto da gente quando falamos que Deus é um Deus de milagres, mas eles nunca veem milagres acontecendo na nossa casa. É confuso para quem caminha perto da gente quando falamos que Deus é um Deus de paz, mas eles nunca veem paz sobre os nossos caminhos. Paulo diz o seguinte: vocês são cartas vivas escritas pelo próprio Deus, não com tinta, mas pelo próprio Espírito. E Paulo está dizendo o seguinte: vocês são cartas que Deus escreveu para o mundo. Quando as pessoas lerem você, eles vão conhecer o Deus que escreve a história de você. Uma característica interessante sobre as cartas é que as cartas não falam, elas precisam ser lidas. Você nunca vai pegar uma conta de luz e quando você vai abri-la, ela vai começar a falar com você qual que é o saldo. Boletos não falam, cartas também não. Então quando Deus fala que somos cartas, precisamos entender que o mundo não vai ser impactado por aquilo que falamos, mas por aquilo que vivemos. O mundo está lendo você. Billy Graham diz que somos a Bíblia que o mundo não lê. O mundo não vai ser impactado pelo que postamos na legenda do nosso Instagram a respeito de milagres, mas o mundo é impactado. Então o que significa cartas de um Deus bipolar? Significa que se o mundo de fato acreditar que a nossa história está sendo escrita pelo próprio Deus, a nossa inconstância dá margem para o mundo acreditar que o Deus que escreve a nossa história é bipolar. Porque a hora ele está dizendo começa, a hora ele está dizendo para. Tem pessoas que chegam para mim e falam assim: pastor, essa menina aqui, cara, eu tenho que te dar o testemunho depois. Não, é sério, é muito de Deus. Mano, calma, você acabou de conhecer. Não. Pastor, foram muitos sinais, você não está entendendo. É muito de Deus. Aí dá 2 semanas e fala: e aí, mano, e a menina? Pastor do céu, que livramento. Será que Deus mudou ou a gente não entendeu? Pastorei 5 anos na América. Recebi várias famílias. Pastor, a gente está aqui debaixo de uma palavra. Glória a Deus. Cara, fica firme, não é fácil. Ser imigrante, ser estrangeiro. Você vai começar... Não, pastor, a gente está debaixo de uma palavra. Aí dava 3 meses, Chico falou: pastor, Deus deu uma direção, a gente está voltando para o Brasil. Não, peraí. Ou Deus nunca disse para você vir, ou você está aceitando a ideia de voltar porque é desconfortável o processo. Mas se existe algo que não dá para a gente aceitar, é a ideia de que Deus é um Deus bipolar. Guarda isso aqui em nome de Jesus. A nossa inconstância envergonha o evangelho que professamos, mas a nossa persistência expressa a glória